pessoal! Hoje, para comemorar o Dia do Advogado, a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente. Vamos ser eu e a Paola conversando. Já estou convidando aqui a Paola para entrar na live comigo. Oi, Gleice. Oi, Paola. Olá, Tudo bem? certo? Conseguimos entrar hoje, tranquilo. Sim. Estava mesmo comentando que a ideia hoje é, em comemoração ao Dia do Advogado, a gente ter uma pauta um pouco diferente, que é para conversar sobre as nossas profissões, sobre a nossa escolha de carreira, o que que nos motivou e o que que nos motiva, né? Os desafios da nossa profissão. Bora lá. Bora lá, então me conta, o que que te motivou a escolher a advocacia alguns anos atrás? Então, eu fui para o direito em função das influências da família, né? Mas a advocacia em específico, porque a minha família, a minha tia principalmente, ela me motivava muito a fazer concurso público. Então foi um grande decisor para mim, não vou fazer concurso, vou para a advocacia. E foi muito pelo amor ao direito empresarial, principalmente ao direito societário, e pela satisfação pessoal que eu sinto quando eu estou ajudando empreendedores e pensar no impacto que ao ajudar o empreendedor, ajudar as empresas, a gente consegue ter em todo o ecossistema em volta da empresa, né? Todos os colaboradores, famílias, assim, dá uma sensação de que o nosso trabalho reverbera muito, né? Uhum, bacana. A minha escolha ela foi parecida com a tua, ela também teve uma influência grande de outros profissionais, mas a minha influência ela sempre foi de outros advogados. Então, teve um grande advogado, que hoje ele é advogado e empresário, que me influenciou fortemente. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que ele é nosso cliente. E um outro advogado, o Velmi Biazon, que na região onde que eu sou natural, ele foi um advogado muito conhecido, uma trajetória muito bacana, e ele me incentivou fortemente. Então, eu nunca tive dúvida sobre exercer a advocacia, né? Para mim sempre foi o caminho natural ir para a iniciativa privada. Nunca cogitei fazer concurso por essa inspiração e por ter uma vontade também de empreender. Então, além de gostar da área de atuação, eu sempre quis ter o meu negócio, sempre achei que seria, na minha visão, né, a maneira mais fácil de causar um impacto maior é através da iniciativa privada, seja pelo, pelo lado de impactar os clientes, seja até pelo lado de retorno financeiro do exercício da advocacia. Então, assim, não só pensando nos outros, mas pensando também de como eu enxergo a carreira. Eu sempre também olhei para as áreas do direito em que eu pudesse impactar mais e também ter um retorno financeiro mais adequado. Então, eu sempre migrei entre ali as áreas do direito tributário, do direito societário, que eu sempre identifiquei como áreas chaves para os negócios, complexas, que é algo que também que me motiva, tá? A necessidade de estar atualizado, de não trabalhar só com uma tese e realmente poder causar um impacto e com isso também ser mais reconhecido pelos clientes. Então, para mim Eu foi. acho que isso mudou bastante nos últimos tempos, né? Acho que antes a gente tinha a coisa do fazer a faculdade de direito e ficar um pouco mais engessado, ou dentro das grandes estruturas de escritório de advocacia, ou fazendo concurso público, né? Por mais que a gente falasse do leque de oportunidades, as pessoas, acho que o mercado acabava limitando um pouco. E hoje a gente tem visto esse movimento muito forte do advogado como empreendedor. E o quanto ainda é difícil falar sobre empreendedorismo dentro da advocacia, né? Eu acho que isso é uma visão que tu teve quando tu começou a tua carreira, que muita gente ainda está descobrindo agora. Eu tive algumas boas oportunidades. No início do escritório, eu tive um sócio que ele tinha muita experiência de gestão, tinha bons clientes, então eu trilhei um caminho mais fácil no início da carreira e ele seguiu outra trajetória e eu continuei com o legado do escritório, e aí tu veio para o time e fortaleceu toda essa estrutura, mas realmente o empreender no início é muito difícil, porque a advocacia, diferentemente de outras áreas, a experiência ela é muito importante, né? A gente sai da graduação às vezes muito jovem e ter uma bagagem de já ter atendido clientes necessita de tempo, então realmente não é fácil empreender no início da carreira. Eu acho que eu tive ali uma boa oportunidade, pessoas que me apoiaram
e eu soube também aproveitar essas oportunidades. Mas hoje eu acho que com os escritórios virtuais, enfim, hoje tu tinha sempre o marketing concentrado em quem tinha um poder financeiro muito grande, era difícil de fazer tua marca aparecer. Eu acho que isso popularizou bastante. Agora tu tem uma rede social que é de graça, a gente está aqui conversando, divulgando nosso trabalho, a nossa profissão sem custo, então tem uma oportunidade grande para os advogados. E eu acho também que para quem tem curiosidade, aprender hoje está um pouco mais fácil. A gente tem mentores que podem encurtar muito alguns caminhos. Então, eu acho que quando eu comecei, a estratégia era graduação, pós-graduação, trabalhar muito para adquirir experiência. Eu não acho que isso tenha mudado, mas eu acho que agora tu poder colocar cursos de curta duração, cursos online, bons mentores disponibilizando o seu tempo, eu acho que tu consegue encurtar trajetórias que antes levavam anos para um espaço muito mais curto. Claro que eu acho que a gente tem que ter cuidado também para não querer avançar demais um pouco, querer ser advogado sênior quando a gente ainda não está pronto, mas eu acho que com bastante dedicação a gente está conseguindo encurtar um pouco essa trajetória dos advogados. Sim, e tem todo um aspecto de responsabilidade com o cliente, né? Não só da própria carreira. Porque às vezes a gente pensa num posicionamento, quero sair do júnior e ir para o pleno, do pleno para o sênior. Não é tanto sobre a posição que eu tomo, assim, sobre o trabalho que eu estou entregando para o cliente, né? Acho que o foco no cliente cada vez mais é mais essencial, né? E falando ainda de carreira, me parece que o primeiro step, né? O primeiro passo para quem quer construir uma carreira na advocacia ainda é o estágio. Porque tu conseguir essa experiência, a gente faz seleção de pessoas, né? Quando a gente faz seleção de pessoas para cargo de advogado, seja ele júnior, pleno, sênior, a estrada ali do estágio ela é essencial, né? Ela é essencial. Isso aí, eu não imagino alguém saindo da faculdade sem ter passado por um estágio. E é uma grande oportunidade de tu ter contato com bons profissionais, ter contato com o cliente, entender as áreas do direito, né? E te experimentando para tu sair da faculdade entendendo um pouco mais o que tu gosta. Se é o contencioso, se é o consultivo, se é ações em massa, se não é nada disso, eu quero ir para o concurso público. Eu acho que o estágio é uma baita oportunidade para as pessoas se experimentarem, né? E entender a rotina do advogado, né? Porque eu acho que tem Uhum. um pouco de romantização sobre o que é a rotina do advogado. Os meus amigos que não são advogados, às vezes eles imaginam que a gente vive um dia a dia de suítes, né? De série da Netflix, e não é bem assim Exato. que acontece. Não. E os estagiários também, eles precisam passar por isso para entender como é que é a rotina mesmo do escritório de advocacia, para entender se eles gostam disso. Porque é uma rotina puxada, é uma rotina de muitas horas de dedicação, a gente precisa muito ter contato com clientes e esse contato com os clientes vem mudando muito. Acho que o relacionamento, disso que tu falou, né, da carreira vir mudando, mas a forma de fazer relacionamento vem mudando muito, né? Antes era essencial que a gente fizesse relacionamentos vinham só das nossas relações pessoais e indicações. Hoje a gente está aí com a internet completamente aberta para a gente explorar. E também a gente já não faz mais só interface cara a cara com as pessoas, né? Então a gente tem toda uma forma de comunicação e de se relacionar por e-mail, por WhatsApp, por telefone, as videoconferências, que agora a gente não vive mais sem, né? E Uhum. isso a pessoa precisa entender realmente como é que é, né? Como é que é desde passar o café, que é essencial quando a gente está no escritório, passar o café, mas também saber mexer nas ferramentas, saber usar ali a plataforma para fazer uma videoconferência, tudo isso. Sim, é. E o que eu percebo como gestora do escritório é a importância de não entender só do direito, né? A gente semana passada conversou. Importante entender a área comercial, precificação, entender de marketing, a gente buscar agência, buscar parceiros, e a gente já entendeu que não basta tu delegar, não acontece assim de uma maneira automática. Os sócios do escritório precisam se envolver na estratégia, nas entregas, para realmente seguir um padrão de excelência em todas essas frentes. Então, nós deixamos de ser um profissional puramente técnico para ser profissionais mais multidisciplinares e que precisam entender de todas essas áreas. Isso acaba impactando também na prestação do serviço, né? Hoje a gente vê advogados
galgando postos de conselheiros de administração, muitos advogados CEOs de empresas, porque realmente o advogado ele é um profissional mais multidisciplinar, ele entende, no nosso caso, né, quando a gente atua com direito empresarial, a gente entende de contabilidade, a gente entende de finanças. Se a gente quiser ir um pouco mais além, a gente precisa entender de estratégia. Então, é uma profissão que a gente, na minha visão, né, se a gente sair puramente do aspecto técnico para ir para um aspecto mais de conselheiro dos nossos clientes, e aí conselheiro, seja na cadeira de um conselheiro, mas também sendo um advogado conselheiro, para mim aí é que está a grande mudança e o risco de a gente perder a nossa posição para uma inteligência artificial diminui bastante. Né? Eu acho que os advogados que estão entrando no mercado precisam estar atentos a isso. Qual a atuação que a IA vai poder substituir e em que posição a gente é realmente insubstituível. E na minha visão, a gente é insubstituível nas relações humanas. Então, de o cliente sair de uma reunião mais tranquilo, ele dificilmente vai sair de uma reunião com uma IA leve, e eu acho que esse é o papel do advogado, é o cliente entrar na tua sala de reuniões, entender que agora o problema ficou contigo e não está mais tanto com ele. Claro, é um problema dele, mas ele contratou pessoas para resolver. É ouvir a situação de uma família e entender onde está a peculiaridade daquela família, qual é a melhor forma de estruturar uma proteção, uma governança corporativa, ouvir cada sócio, cada filho, será que e também entender até onde vai o papel do advogado e aonde entram outros profissionais que vão ajudar para ter uma boa entrega. Então, o que eu gostaria também de provocar os nossos colegas é sempre, à medida que tu está planejando a tua carreira, tu está procurando uma formação, a gente tem que ficar atento ao que é muito padronizado e que a IA realmente facilmente vai poder substituir e se tornar um profissional realmente mais estratégico. Mas eu acho que também a gente está falando muito sobre os desafios da carreira diante dessas inovações tecnológicas, né? Está muito em voga com o boom do ChatGPT, então a gente vem falando muito sobre isso. Mas, na minha visão, quem estava advogando só fazendo leitura de lei, leitura de doutrina e tentando analisar ali jurisprudência, já não estava advogando tão certo assim, né? Já estava ficando um Sim. pouco para trás no mercado, antes do próprio ChatGPT. Porque o trabalho ele precisa. Metade do trabalho que a gente faz é entender o business do cliente. Se a gente não entender o business do cliente, não entender a estrutura familiar do cliente, tudo que a gente fizer, montar, estruturar em termos jurídicos ali para ele, provavelmente não vai parar de pé no ano seguinte, se tanto. Uhum. Então, se o advogado estava antes preocupado só com lei, doutrina e jurisprudência, a gente já não estava indo pelo caminho certo. Eu acho que é muito esse entendimento dos fatos, dos casos e das relações humanas mesmo, né? Sim, não, perfeito. Eu acho que a gente tem um desafio gigantesco, mas ao mesmo tempo eu acho muito prazerosa a nossa atuação. E eu, por mais tu trouxe antes um ponto, né, a rotina do advogado. E o que eu acho mais legal é que a gente não tem uma rotina tão estabelecida, A gente né? Na, não tem rotina. na semana passada, enfim, a gente viajou para atender clientes numa reunião completamente diferente. A gente escreveu newsletter, a gente escreveu petição, fez acordo. E a atuação com M&A, ela também é extremamente prazerosa. A gente atua bastante com, normalmente, o lado do vendedor. A gente atua também para comprador, mas o que o escritório mais atua é para o vendedor. E nesse ponto eu sou apaixonada, porque além da complexidade do tema, a gente está tratando com a vida da pessoa, né? Muitas vezes é o terceiro ou quarto filho do empresário, né? Correlacionando com o tempo que ele se dedica para aquele negócio, é considerado quase um filho. Então, poder apoiá-lo na transição de venda desse ativo para um terceiro, pensando na proteção, a melhor estratégia, como conseguir a melhor negociação para ele, para mim isso é incrível, assim, e poder também não delegar para um terceiro, que é o Poder Judiciário, o resultado do teu trabalho é muito bom. Tu poder pegar na mão do cliente e ir até o final do processo sem
precisar realmente de uma decisão judicial. É claro que às vezes a gente precisa, mas ter uma atuação longe do judiciário, eu acho muito bom. Eu acho que a nossa advocacia, no sentido de o ramo do direito que a gente trabalha, ele tem esse diferencial, que às vezes é até um pouco difícil das pessoas entenderem como que a gente trabalha, advoga sem trabalhar com processo. Porque dentro do Uhum, escritório a gente tem pouquíssimos processos, o que a gente menos faz é prazo judicial. E isso faz, na verdade, com que a nossa rotina e os nossos entregáveis sejam muito mais dinâmicos. Porque a gente não tem prazo judicial para cumprir, mas a gente tem muito prazo com o cliente de projeto para entregar. Então a gente sim. está sempre correndo e sempre com a agenda cheia, não é assim? A advocacia consultiva, ela tem uma lógica muito de antever os problemas, né? Então a gente não está esperando, a gente não está aqui no escritório sentado esperando alguém ter um problema para vir nos procurar. A gente está sendo muito propositivo em relação àquilo que a gente está enxergando da necessidade do cliente, justamente para ele não ter um problema ali na frente. Sim, até porque quando o cliente chega a ligar para um advogado, ele não quer que o tema dele seja tratado daqui a 15 dias. Ele já tentou resolver sozinho. Ele já investiu as horas dele. Então, quando ele busca um advogado, ele realmente quer uma resposta a mais célere possível. E a gente tenta sempre estar à disposição, ter uma agenda um pouco flexível para poder atender essas demandas urgentes rapidamente. Eu acho que esse é um diferencial importante aqui do escritório. Nessa semana, né, Paula, a gente vai completar 13 anos desde a nossa fundação. E eu fui recapitular com os clientes do escritório. A gente tem muitos clientes que são do primeiro ano de fundação. E sempre na mesma pegada, assim, de atuação consultiva, orientação. A gente tem clientes que estão conosco há 13 anos. Eu acho que justamente por a gente entender essa questão de timing também, que é, estamos aqui à disposição, a gente vai te dar um retorno, nem que não seja o retorno pronto, mas a gente vai te atender rapidamente, né? É como médico, né? Acho que ninguém realmente procura o advogado porque ele tá muito com vontade de falar com o advogado, né? Não, infelizmente, Procura o médico porque quer muito conversar com o médico, é porque tem alguma coisa, alguma dor acontecendo e o nosso papel é apoiar o cliente ali naquele momento, né? Uhum, uhum. E se tu pensasse, Paula, num conselho para dar para os advogados aí que estão nos ouvindo, principalmente os de início de carreira, o que que tu diria? Eu diria para pensar a advocacia mais como um exercício de colaboração do que como uma competição. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Para a forma, por exemplo, desde como tu te relaciona dentro do teu time, dentro do escritório, mas como tu te posiciona para fora, para o mercado. Vejo isso muito quando a gente negocia, tá fazendo uma compra e venda de empresas, como a gente vai se posicionar em relação ao outro lado. A gente não tá. Acho que o advogado ele tem a tendência, né, meio que formado para competir, para brigar, para litigar. Então, negociar, colaborar, fazer esse relacionamento que seja realmente uma colaboração com outros colegas, eu acho que é o grande desafio e é uma soft skill, uma habilidade que é cada vez mais essencial, assim, a gente tem espaço para todo mundo, né? Acho que tem muito alarde do tipo, tem mais advogados no Brasil do que no resto do mundo inteiro, junto, somado. Isso até pode ser verdade, mas tem espaço para todo mundo, desde que a gente faça um trabalho que seja realmente colaborativo, né? Tem muita coisa para fazer. Exatamente, eu acho que tem, tem mercado, principalmente para quem tem qualificação técnica e vontade, né? A advocacia ela é uma área, a maioria dos advogados são empreendedores. Não necessariamente todos têm o seu escritório, mas a maioria acaba sendo sócio ou associado. Então, ela é uma área que ela pressupõe que o advogado tem uma iniciativa, que ele tenha um relacionamento com os clientes, que ele busque informação, que ele busque atualização, e hoje isso está cada dia mais fácil, né? Não tem. A gente antes tinha até uma barreira de custo, que hoje a gente tem muito conteúdo bom, gratuito. Então, eu acho que realmente tem mercado, desde que a gente tenha esses requisitos de melhora contínua, de aperfeiçoamento, de entrega e de capacidade técnica, que realmente é básico, mas hoje a gente vê também uma padronização, todo mundo é especialista em tudo, e a gente tem esbarrado por projetos que não levam em consideração questões básicas, né? Então é importante realmente estar atualizado, conhecer profundamente uma área de atuação e se especializar.
A gente aqui no escritório adotou esse caminho, né, de sermos especialistas em direito societário. Isso permite com que a gente também tenha mais parcerias com outros advogados, porque às vezes quem faz tudo não faz nada, e tu tem mais dificuldade de fazer alianças com colegas, porque tu não sabe até onde vai a tua área, até onde vai a do colega. Então, acho que também quem está buscando enfim, entender melhor essa área, na minha visão, se especializar hoje é importantíssimo. Buscar se aprimorar, se relacionar adequadamente com colegas e com clientes. E a gente tem, né, essa fama de advogado é briguento, o advogado não negocia. Tem muita gente que me conhece e diz assim, eu nunca vi tu dar um carteiraço. Eu disse, gente, que absurdo. Como assim? Não, que advogado tem que brigar. Não é o nosso estilo. A gente entende que, às vezes, judicializar é necessário, mas para mim já passou esse tempo que advogado era brigão, né? O advogado ele tem que encontrar na negociação os pontos de convergência com a outra parte, buscar entender os princípios daquela negociação e realmente ceder onde é necessário. Acho que ser intransigente por ser intransigente, todo mundo só tem a perder. Pegando de novo o gancho da negociação de M&A, a gente sempre atua aqui com a visão de que no final daquele contrato, as partes vão ser sócias, né? Na maioria dos casos, claro, quando tem uma venda de 100% não. Mas a gente não pode fazer com que aquela relação chegue no final do contrato tão desgastada que as pessoas não se gostem mais, né? O E o final, advogado tem um papel importante nisso. porque o final daquele contrato é só o começo para eles, né? A gente termina o nosso Exato, trabalho, a gente entrega o contrato, manda assinar, legal, vira as costas, mas os clientes vão ficar se relacionando ali, talvez pro exato. resto da vida. Então, o que a gente fez é que vai reger a relação deles. E não só o que a gente escreveu, mas muito como a gente se comportou e muito no que a gente também sugere ao cliente que ele possa eventualmente ceder naquela negociação. Então, ter, eu acho que essa é outra skill importantíssima de qualquer advogado, saber negociar. E aí tem técnica também, não é só feeling, né? Tu não vai entrar numa negociação porque eu adoro atuar de improviso. Não, tem toda uma técnica, tu tem que entender, combinar com o teu cliente até onde tu pode ir, o que é indispensável para ele. Em termos técnicos, né, estabelecer a BATNA da tua negociação. E isso é uma outra skill importantíssima e que a gente, aqui no escritório, busca promover. E a gente tem muitos casos em que a gente entra numa negociação atuando para o vendedor. Na operação seguinte, em que o comprador vai vender a sua empresa, a gente está lá atuando pelo comprador naquela operação. Ou seja, a gente tem vida longa nos deals, muito por esse perfil de se adaptar e de ser um advogado justo, firme e não briguento, né? A gente acaba saindo com boas relações, tanto com o nosso cliente como com o lado oposto. No fim do dia não é sobre ter razão, né? Eu acho que a gente faz até a cadeira de argumentação na faculdade, né? Porque a gente é muito viciado em ter razão. Então, a gente tem que perder um pouco esse mindset, né? De brigar porque quer ter razão. Uhum. E admitir que tá tudo bem a gente não saber tudo, a gente não contempla todos os conhecimentos sozinho, né? Seja numa negociação, seja em enfim, qualquer projeto que a gente for conduzir junto com os clientes. E às vezes até, tu comentou que hoje a maioria dos advogados são empreendedores. E às vezes eles são empreendedores sem se dar conta de que são empreendedores, né? Muita gente ainda não se deu conta de que é empreendedor e que tem dentro do seu escritório dores de empreendedor. Por Não, isso, e às vezes tu tem o teu cliente interno. Quando eu quero dizer empreendedor, não quer dizer que todo mundo tem que estar vendendo para todos, né? O escritório não se sustenta só de advogados que atendem clientes. gente, Tem que ter advogado interno, que é o cara, a pessoa que cumpre prazo, que é a pessoa que, né? E ele está cheio de clientes internos. é, Quando eu quero dizer disponibilidade, atenção, negociação até com os prazos internos, com os seus colegas. Então, o empreender é muito mais amplo, né? Tu empreender na forma que tu enxerga a tua agenda no dia a dia, as tuas prioridades. e o quanto é valoroso tu conseguir olhar para dentro do teu escritório e ver que tu tem uma skill que tu não contempla ali, né? Eu acho que a nossa área a gente vê muito isso. A nossa área é super específica, é super técnica, o direito societário.
A gente vê muitos colegas que, na verdade, não sabem direito do que se trata, né? Não tem muita domínio do conceito de societário mesmo. E por isso a gente acaba também assessorando outros escritórios de advocacia. Porque eles sentem, no momento que eles se entendem empreendedores, eles sentem a dor do que é ter sócio, do que é precisar trazer colaboradores para dentro do time, como que isso estrutura, eventual de retirada de um sócio, como que isso paga. Então a gente acaba fazendo esse trabalho em que colegas são nossos clientes. E eu acho que Sim. isso é muito importante, né? Conseguir enxergar que não tem aquela skill e pedir ajuda para o colega que é especializado. Não, isso é fantástico esse teu ponto. E é aquele gancho de novo, o fato de tu ser especialista. Claro, existem vários estilos de bancas de advocacia. A gente optou por ser boutique de direito societário, e isso nos dá oportunidades muito bacanas de realmente ser até prestadoras de serviços de colegas, tanto parceiras para atuar em conjunto em alguns projetos, como para ser assessores desses colegas que precisam formatar o seu contrato social, entender as diferenças de sócio fundador, sócio de serviços, sócio patrimonial, como é que eu pago os haveres para essa turma toda, eu posso ter regras diferentes. É engraçado que temáticas que para nós são óbvias, a gente vai se dando conta que o que a gente não entende de direito do trabalho é o que os outros colegas não entendem de direito societário, né? E tá tudo Exato. bem, a gente só precisa saber que não sabe e buscar ajuda. Exatamente, exatamente. Paola, mas nesse dia do advogado que a gente fez essa live aqui para homenagear a nossa carreira e para refletir um pouco sobre ela. Tu é feliz com a tua escolha? Sou feliz com a minha escolha, eu estava refletindo aqui mesmo sobre o quanto é importante a gente se cercar de colegas que a gente admira, né? Eu acho que isso fez muita diferença na minha advocacia, né? Tá num ambiente que eu tenho colegas como tu, como a Aline, que eu consigo todo dia me inspirar, que todo dia me ensinam alguma coisa, que estão sempre correndo atrás. A Bianca, gente, eu não sei como que ela tem tempo de fazer tanto curso que ela faz. Porque pra quem não sabe, ela tem duas crianças pequenas em casa. E de alguma forma ela tá sempre, todo dia ela chega falando um curso diferente que ela olhou no dia anterior. Em que momento, pra nós, é um mistério. A Aline Sim. concilia tudo que ela faz aqui dentro do escritório com o mestrado dela lá na URGS, né? Então, assim, a gente tem uma equipe super qualificada e isso só nos motiva a ir pra frente. Acho que isso faz toda a diferença na minha advocacia. É realmente um privilégio. Sim, mas essa motivação toda vem de uma inspiração recíproca, né? Porque a Paola fala dos outros, mas ela é professora de yoga, essa mulher acorda de manhã, eu acompanho no Instagram, ela já foi na aula de funcional, ela já estudou, ela fez um mestrado, ela é professora de yoga, ela participa de coreografia de yoga, enfim, e eu acho fantástico também estar cercada de mulheres, tá? Também. Eu acho isso bem inspirador. Eu, por muitos anos, as minhas referências profissionais sempre foram masculinas, né? Os advogados que me inspiraram foram homens, o meu, todos os meus primeiros chefes foram homens, o meu ex-sócio é homem, e eu tinha uma visão, eu acho que até um pouco deturpada do poder feminino. É bem isso. E quando eu me dei, acho que até de mim mesma, assim, o quanto eu era capaz. Eu demorei para me dar conta disso. O nome da famosa síndrome do impostor, eu acho que ela acontece, real. E quando eu me dei conta, bom, vamos lá, vou seguir o escritório, vai dar certo. E tu veio participar do projeto, a Aline, a Alexandra, a Ana, a Laisa. Eu me cerquei de mulheres poderosas, eu acho que isso tem um significado tão bacana, uma potencialidade tão grande. E a gente não vive aqui no escritório, que algumas pessoas dizem que mulheres são invejosas, que competem. A gente não tem isso aqui, eu acho tão bacana. E o que eu vejo também de mulheres advogadas enfim, a gente é meio multitarefas e totalmente comprometido com aquilo que a gente diz que vai fazer, Muito. né? Então, enfim, é um prazer gigantesco exercer a advocacia, principalmente ao lado de vocês. É muito bom. A recíproca Uhum. é muito verdadeira e a Aline não tá aqui, mas eu sei que ela tá concordando. A gente tem um Sim. ambiente de advocacia muito especial e eu acho que isso faz toda a diferença, até pelo que a gente pessoas, né? Porque eu não sei tu, mas eu imagino que sim. A gente recebe muito feedback de colegas e outras pessoas
que admiram o nosso trabalho, às vezes nem sendo parceiros diretos ou clientes, né? Então isso me Uhum, deixa muito contemplada, muito feliz. uhum. Então tá ótimo, chegamos no final da nossa live. Obrigada, Paola, Obrigada, sempre. pessoal. Um feliz dia do advogado a todos os colegas, um feliz dia do advogado para nós, né, Bianca? Uhum. E bora trabalhar. Bora trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.